Marcos, por ter atendido nosso pedido da FECOPAR, uma parceria que a FECOPAR vem fazendo aí com a Receita Federal, através do São Marcos, tem nos atendido bem. Agradecer os presidentes de sindicatos, os diretores da FECOPAR, os diretores de sindicatos, outros contadores aí presentes na sala, a equipe do Marcos também, que tem nos atendido bem. E esse café jurídico que a gente chama lá, doutor, é um bate-papo com a classe contábil e alguns ligados aí a nível de Paraná, ligados à FECOPAR, um projetinho para aprimorar alguns conhecimentos, saber o que está acontecendo, o que pode ser feito, né? Não é nada assim muito técnico, é só para a gente realmente fazer uma afinidade dessa parceria, tá? Então, quero, em nome da FECOPAR, já adiantar o agradecimento e dizer para o pessoal que está na sala que o Marcos tem sido muito parceiro da FECOPAR, nos ajudando nesses cursos, nesse aprimoramento, e nos informando do porquê que a Receita está assim ou está daquela situação, né, Marcos? Como você está falando, são momentos difíceis, tem algumas decisões para ser tomadas, e a gente sabe que não depende simplesmente do Marcos, depende de toda a equipe, de todo o governo. Tá? Então, agradeço aí, em nome da FECOPAR, e gostaria que o senhor fizesse uma explanação de como está a situação, e depois a gente abre para algumas perguntas, algumas dúvidas, como está a Receita Federal agora com respeito ao imposto de renda pessoa física, a expectativa, as dúvidas, enfim, tá? Obrigado. Está com a palavra, doutor. Bom dia, colegas. Na verdade, assim, eu que agradeço a oportunidade, né, de poder me dirigir aí aos contadores, né? Acho que essa parceria entre a Receita e as entidades, ela é bastante importante. A gente não tem dúvidas de que somos aí os grandes, né, parceiros. A Receita precisa muito do trabalho dos contadores, dos contabilistas. Um trabalho, né, bem feito dos contadores, com certeza tem um impacto bem positivo na Receita. Então, é importante essa aproximação. E eu espero que a gente continue essa parceria por muito tempo mesmo, porque é bom para a Receita, é bom para os contadores e é bom para a sociedade também, né? Que precisa que a gente esteja aí, de certa forma, caminhando juntos aí para prestar um melhor serviço para a sociedade. E eu sei que o serviço, o trabalho, né, do contador é um trabalho difícil. A gente está falando aqui em Receita, mas são diversos órgãos envolvidos, com várias legislações que mudam constantemente, né? Um país difícil, né, em termos de legislação. Então, não é uma profissão muito fácil, não. Eu acho que é uma das mais difíceis, porque, né, acho que a gente já conversou em outras ocasiões, eu já devo até ter dito isso, mas o fato é que um bom contador não vai fazer uma empresa ter sucesso, mas um contador que não faça o seu trabalho, né, de uma forma boa, perfeita, né? Não digo perfeita, mas pelo menos razoável, ele pode quebrar uma empresa. Então, é um trabalho de muita responsabilidade e muito difícil. Eu vejo que só pela Receita a dificuldade que é. Imagine se envolver todos os outros órgãos, hein? Como é que é o trabalho do contador. Então, é importante essa aproximação e, claro, pode contar conosco aí sempre que for possível. Em relação à Receita, né, acho que vocês devem ter visto aí nos últimos meses que a gente está numa situação bastante complicada. Estamos aí no embate entre a casa com o governo, e isso vem desde final de dezembro, quando houve a votação da lei orçamentária anual, quando naquela ocasião o orçamento da Receita foi diminuído em 1,7 bilhão. Então, 1,2 bilhão. Então, é uma redução muito grande mesmo. Nosso orçamento já vem caindo aí ao longo de vários anos. E com o orçamento que nós temos agora, que se não me engano, é 2,2 bilhão, então caiu quase pela metade. A Receita não tem condições de funcionar a partir aí de abril. De abril, maio, a gente para as nossas atividades. E o mais indignante é que isso foi tirado do nosso orçamento para atender reivindicações de outras categorias, né? O que não é, que é assim, legítimo, a reivindicação. O que causa espanto para a Receita é tirar do nosso orçamento, né? Para atender categorias de outros órgãos,
de outros ministérios, inclusive. Então, isso causou aí uma indignação bastante grande na casa, e a partir disso a gente entrou aí numa mobilização bastante forte. Aliado a isso, nós não temos concurso na Receita. O último concurso foi em 2012, se não me engano, para auditor. 2012 ou 2014. Um foi para 2012 e outro foi 2014. Então, nós estamos aí com um quadro bastante reduzido mesmo, e fica difícil atender as demandas da sociedade, assim, né? E, claro, isso tem impacto né, não só na sociedade, né? Com os contadores, nós vimos já, vocês são, né, prova disso, há muitos anos numa situação bastante difícil para atender as demandas. A partir de 2008, nós fizemos um processo, entramos num processo de regionalização das nossas atividades para tentar melhorar esse quadro. O nosso atendimento sempre foi muito difícil, né? Quem mora aqui em Curitiba cansou de ver filas aqui na frente do nosso CAC, filas gigantescas. O contador, o contribuinte tinha que chegar de madrugada para conseguir uma senha. E a gente se reinventou, mudamos aí os nossos procedimentos, regionalizamos procedimentos para tentar e atender melhor a sociedade, e isso teve um resultado, né? Muitos dos nossos serviços foram migrados para a internet. É claro que causou no início algum desconforto, né? Muitas pessoas não estão acostumadas, mas me diga que qual que é o contador que veio na Receita e nos últimos anos? Nos últimos 2 anos, eu acredito que, assim, se teve que vir, assim, foi por uma questão muito pontual mesmo. Ao passo que antes disso, antes dessa regionalização, de 2008 para trás, tinha que vir todo dia. Eu tinha que mandar o seu office boy todo dia na Receita. E agora, isso é assim, se acontece, são casos bastante raros. Talvez para um parcelamento, outro que também já está mudando, já está migrando para a internet. Então, nós estamos, assim, nos reinventando, estamos, assim, suando a camisa para prestar, né, um melhor serviço para a sociedade, e ainda assim, né, temos uma surpresa dessa, onde nosso orçamento é bastante cortado. Nós não temos concurso há muitos anos, o quadro está bastante diminuído. Ano a ano, nós vemos nossos servidores se aposentarem, uma grande parte deles podem se aposentar nos próximos meses. Então, esse também é um quadro bastante difícil e que levou nossa casa a fortalecer essa mobilização. E, aliado a isso, nós temos aquela questão do nosso bônus de produtividade, que foi negociado com o governo em 2016. Nós tínhamos lá uma forma de receber o nosso salário que era baseado, que se chamava subsídio, ou seja, só tinha uma única rúbrica, 100%. Era integral em prol de receber uma parte do nosso salário de forma variável, baseado na nossa produtividade, ou seja, quanto mais a gente produz, mais a gente ganha, até um teto, lógico, né? E nossa parte foi cumprida, né? Nós perdemos subsídios, só que até hoje esse bônus não foi regulamentado. Então, isso também causou, assim, uma indignação bastante forte na casa, e esses são os 3 principais pontos que nós estamos brigando, né, com o governo, para ver se a gente consegue, de alguma forma, avançar. Então, são 3 pontos bastante importantes e que nesse final de ano, especialmente nesse começo de ano, causou um estrago bastante grande aqui na nossa casa. A gente não está conseguindo avançar em nenhum ponto, e inclusive esse café da manhã que a gente está fazendo aqui hoje, o Paulino já tinha conversado comigo, né, no início do ano, para a gente fazer isso antes, e a gente não conseguiu por conta dessa dificuldade que a gente está tendo, se eu tivesse feito antes, eu seria, assim, massacrado pelos nossos pares, né? Mas assim que houve essa oportunidade, a gente conversou entre os delegados, conversamos com os servidores, e entendemos que esses encontros, eles são importantes, a gente precisa disso, fortalece a casa, fortalece as nossas relações. Então, conseguimos aí, vamos dizer assim, uma brecha para que a gente conseguisse ter esse bate-papo. Então, graças a isso, a gente está aqui hoje, né, nessa conversa, e fico à disposição para a gente conversar, trocar ideias, responder as questões. É claro que a nossa delegacia aqui de Curitiba, ela não trabalha com todas as áreas, né, por conta, inclusive, dessa regionalização.
Os senhores, obviamente, não vão me trazer questões simples, né? O simples você já sabe, né? Imagino que vão trazer questões mais complicadas, mais técnicas obviamente, eu não vou ter condições de responder tudo. Então, o que eu posso me comprometer aqui é bater trocar essa ideia, esse bate-papo e anotar aí as questões mais complexas e encaminhar aos senhores aí na primeira oportunidade. E fico aqui à disposição para a gente, né, conversar, tomar esse café, né? Eu já tomei um cafezinho aqui, acabei de tomar um cafezinho antes de começar. Então, fico às ordens aí para conversar e atender as questões que vocês me trouxerem. É isso aí. Paulino, retorne a palavra. Obrigado, Marcos, doutor Marcos, tranquilo. Algum... Pode, por favor, pode tirar o doutor aí, que fica até meio constrangido. Uma das perguntas que eu vou formular para o senhor já é: a Receita Federal, ela trabalha com alguma perspectiva de declarações, perspectiva de restituição ou de imposto a pagar? Ela tem isso no orçamento? Nós temos, sim, nós temos todo ano aí uma previsão de quanto a gente vai ter de imposto, né? Especialmente, falando aqui de imposto de renda, né? Os outros impostos, eu não tenho esse dado aí, mas a gente tem também. Eu tenho aqui os dados do imposto de renda. E temos também de quanto a gente tem de orçamento para pagar de restituição. Então, isso, inclusive, é um dos motivos pelos quais as restituições não saem todas, né, ao mesmo tempo. Porque para a Receita não faz diferença, né, pagar mais ou menos. O governo federal é que sai dos cofres do governo federal, né? Então, em perspectivas de arrecadação, deixa eu ver aqui. Puxa, eu não tenho aqui os valores, eu tenho as quantidades de declaração, mas nós temos esse dado, né? Eu abri aqui, infelizmente, só as quantidades de declaração. São 2.220 no Paraná e 34 milhões e 168 no Brasil. Eu posso procurar aqui mais com calma aqui os valores e depois passo para vocês. Mas nós temos, sim, essa previsão. E mais uma pergunta, Marcos. Hoje fala muito hoje na ajuda da criança e adolescente, do idoso, né? E tem aumentado muito esse programa de incentivo a esses dois, principalmente a essas duas entidades, esses dois projetos. Isso, a Receita, ela vê isso como algo social, realmente? Não? Puxa, essa pergunta é bem pertinente, porque a gente tem trabalhado nisso nos últimos 2 anos, aí, pelo menos, com mais afinco. Porque essas doações são vários tipos de doações que podem ser feitas durante o ano, né? Em especial pessoa física, mas pessoa jurídica também. Pessoa jurídica é um pouquinho mais complexo, mas para pessoa física é bem simples. Por exemplo, tem as doações feitas para as entidades para questões sociais, culturais, audiovisuais, e essas duas que você falou que são as dos fundos dos adolescentes, da ECA, né? Da criança e do adolescente, e fundo do idoso. E o legal disso é que esse é um imposto que já vai ser pago, o contribuinte já vai pagar esse valor. E a única questão é que o cidadão ele vai dizer para o governo, olha, desse imposto que eu estou pagando, eu quero que uma parte vá para o fundo da criança e do adolescente, ou vá para o fundo do idoso. Ele já vai pagar. Ele só não vai dar uma carta branca para o governo. E o legal disso é que a arrecadação, por exemplo, em 2021, as doações foram de 115 milhões, por exemplo, para a criança e do adolescente, e 50 milhões para o idoso. Isso daí é praticamente 0, alguma coisa do potencial que tem para arrecadar. Por exemplo, da criança e do adolescente, nós podemos destinar 140 bilhões. Então, nós temos aí 0,1% só de destinação. Então, dá para crescer praticamente tudo. Tudo. E durante o ano, essas doações, elas são feitas com destinação para a entidade. Então, o cidadão pode dizer assim, ó, do imposto que eu vou pagar, está aqui uma parte, eu já vou adiantar, e eu quero que vá para a entidade tal.
Agora, nesse final de ano, você só consegue, final do ano, agora na declaração, você só consegue mandar isso para o fundo, né? Para a ECA ou para o fundo idoso. Mas você pode determinar uma boa parte do teu imposto que vai ajudar ali o município, vai ajudar o fundo, e o potencial é gigantesco. Do idoso, a gente está destinando 0,04%. Ou seja, tem 100% para arrecadar ainda. 100% para destinar. Então, é importante que os senhores façam aí uma campanha, né, junto aos seus clientes. O município pode fazer essa campanha. Olha, até vou mostrar um que por acaso eu tenho aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Foi da prefeitura aqui de Campo Magro. Olha só, acho que vai estar invertido, né? Mas é um livrinho, olha, bem interessante, onde eles, de uma forma bem lúdica, bem bacana, aqui eles dizem, aqui falam sobre essa destinação, do potencial da arrecadação. É bem bacana mesmo. Até acho que está no site da prefeitura. A prefeitura de Campo Magro fez isso. Bem legal mesmo, e vale a pena vocês investirem nisso, porque o dinheiro vai para o município. E tem muito dinheiro para ir. Acho que é isso, né? Obrigado, Marcos. Mais alguma pergunta? Temos uma pergunta no chat ali, do Diego Paim. Não sei se o senhor consegue dar uma olhadinha ali, pelo chat. Então, consigo sim. Quando você eu vou ler aqui a pergunta, temos trabalhado firme na destinação, mas atrapalha bastante o contribuinte ter que pagar uma guia. Não teria como fazer direto à destinação? A FB passar sem a necessidade do pagamento dessa guia referente à destinação. Quando o contribuinte já tem um imposto a pagar, ele vai ter que pagar uma guia de qualquer forma, né? A única diferença é que a guia vai ser para o fundo. Não tem outra forma de fazer isso, porque o governo precisa ter o dinheiro, né, para repassar. Não vejo outra forma, até porque não é nem da nossa alçada esse tipo de tratamento, né, de como fazer a destinação, mas não consigo enxergar um outro jeito, porque o dinheiro tem que estar nos cofres públicos, né? E para estar nos cofres públicos tem que ter uma arrecadação, e aí tem que ser através da guia, né? Eu entendo isso aí o que o Diego quer dizer. É difícil você falar para o cidadão, pague uma guia, especialmente durante o ano, né? Porque ele não está tirando dinheiro do bolso dele durante o ano, ele vai tirar lá no final do ano, lá quando ele vai fazer o ajuste da declaração, agora em março, abril. E ele tem que fazer um adiantamento muito antes, muitos meses antes, é difícil mesmo, é complicado, eu entendo isso. Mas é a única forma que tem, né? Porque o dinheiro tem que entrar nos cofres públicos. Então, acho que não tem outra forma, não. Eu não consigo imaginar uma outra forma, ao menos nesse momento. O sistema de malha hoje da Receita Federal, Marcos, ele trabalha muito hoje com base em quais informações? Na DIRF, nas de MED? Qual que seria assim, qual o caminho hoje que a malha? Porque hoje você apresenta a declaração e aí com 5, 6 dias, não sei se eu estou falando errado aqui, a gente já consegue saber assim, se ela já parou na malha, não, pelo menos aqui o pessoal tem falado. Tem um formato desse trabalho ou não? A gente tem várias malhas, né? Essa daí que você falou é a mais básica, que é bem isso mesmo. O sistema ele compara a declaração entregue com as declarações que as entidades, as empresas, os órgãos fazem para a Receita. Que é exatamente isso, de MED, de CRED, as declarações DIRFs, isso é tudo automático, né? Por isso que é rápido. Se você entrega a sua declaração hoje, o sistema já faz o batimento, já vê se tem algum erro e amanhã já te diz se deu alguma malha ou não. Essa é só uma malha, né? Mas nós temos várias outras, inclusive relacionadas com valores. Isso quem trabalha é uma equipe especializada e essas malhas elas são definidas por Brasília. Então, a malha pessoa física, por exemplo, ela é trabalhada aqui em Curitiba.
E eu, como delegado aqui de Curitiba, não sei quais são os parâmetros. Isso é definido lá em Brasília, né, por uma coordenação e ela não é repassada para nós. A gente só sabe que tem a malha. E especialmente em relação a valores. Agora, claro, as malhas, por exemplo, DMED, DIRF, essas são simples, né? Se o valor não bateu, vai querer uma malha. É lógico, né? E aí alguém vai ter que trabalhar essa malha, ou a empresa, ou o próprio contribuinte, retificar sua declaração para que acerte os valores. E aí sai automaticamente na malha. Acho que é isso. Não sei se tem alguns colegas que querem fazer outra pergunta. Eu estou fazendo algumas perguntas aqui, pessoal, mas fiquem à vontade aí, o pessoal que está na sala, aí, por favor. Marcos, e há algumas reclamações, houve algumas reclamações com respeito ainda ao processo das declarações pré-preenchidas. Também há algum trabalho nesse sentido para que facilite, porque o que eles mais pedem nessas pré-preenchidas, que o pessoal fica mais assim preocupado, é com respeito realmente aos informes de rendimentos, alguma coisa assim que fala que ainda não está sendo conciliado. Existe um trabalho da Receita nessa situação? E não. Pois essa aí também é uma questão que eu, pessoalmente, me incomoda um pouco, mas a gente não tem o que fazer porque, por exemplo, no caso da DIRF ou da DMED, são as empresas que fazem essa informação, né? Não é a Receita. Então, a gente não tem essa administração de fazer com que as empresas entreguem antes ou entreguem de forma correta. Então, o que eu faço pessoalmente, né? Eu nunca faço a minha declaração. Eu faço, claro, eu pego a pré-preenchida, lógico, né? Porque é muito mais fácil. Eu venho com vários dados, né? Mas eu nunca faço nos primeiros dias, porque eu tenho visto nos últimos anos que as empresas têm mudado, elas fazem a declaração, aí tem erro. Por exemplo, eu tenho lá que eu tenho a declaração deles errada, aí eu tenho que retificar, então geralmente eu espero alguns dias, assim, eu faço a minha declaração geralmente agora, final do mês, eu comecei a fazer final da semana agora, final de semana, mas a gente não tem como fazer com que as empresas façam de forma correta, né, e por isso que tem já as multas, os prazos, é difícil arrumar isso daí, né, as empresas quem faz a declaração, elas fazem, né, da forma como convém a elas, né. O fato é que essa declaração pré-preenchida facilita muito, né? Acho que imagino que para os senhores também, né? Para fazer as declarações dos seus clientes, né? Se conseguir pegar essa pré-preenchida, ela já vem com muitos dados, né? Inclusive dados de pagamentos feitos no ano anterior. Então, eu uso muito isso, só pré-preenchida. Vale muito a pena mesmo. Agora, da certeza dos dados, às vezes passa do prazo e a gente tem que fazer uma retificação aí, né? Especialmente por conta das empresas que fazem suas declarações erradas. O fato é que quando você faz a sua declaração, mesmo que estejam dados diferentes, informados pelas fontes pagadoras, por exemplo, você tem que colocar o que é o correto, né? A empresa que vai ter que retificar em algum momento. Aí. Acho que é isso. Tem uma pergunta aqui falando sobre recebimento em máquina de cartão de CPF. Em máquina de cartão de CPF. É a Decred, né? As empresas de cartão de crédito, elas declaram para a Receita os dados que elas têm. E isso realmente dá uma malha. Ela pergunta se a Receita faz esse trabalho de cruzamento referente ao recebimento em máquina de cartão do CPF. Então, ela faz, sim. Tem parâmetros, né? Claro. Não é só o fato do contribuinte gastar numa máquina de cartão, comprar no cartão de crédito, que vai dar uma malha, né? Lógico. Porque isso não tem um parâmetro, né? Por exemplo, eu comprei lá uma televisão de R$4.000. Bom. Que tipo de malha dá isso aí, né? Não dá malha nenhuma. O fato de ter comprado a televisão. Agora, se eu ganho R$100 por mês, né? Só Bolsa Família e comprei uma TV de R$10.000, alguma coisa está errada, né? Esse tipo de malha. Tem mais uma pergunta ali no último dia do ano. Qual o valor? Desculpa. Eu ia falar sobre a pergunta. Tem um valor realmente mínimo para ser declarado. Eu não lembro de cabeça, que se não me engano, é 150 ou R$200, mas tem um valor mínimo, sabe? Eu não sei de cabeça aí, não sei no momento, mas posso apurar aqui e mandar ali para a Gabriela, pode ser? Gabriela, né?
Isso, pode ser sim. Daí eu repasso Bom. para quem tiver dúvida. Bom dia, meus amigos. Estão me Bom dia. ouvindo? Bom dia. Marcos, Juliano aqui, advogado, tudo bem com você? Bom dia. Obrigado aí pela Bom tua dia. presença. Bom dia, Juliano. Me diga uma coisa, o projeto de lei do 2337 de 2021, né, que é do Poder Executivo, esse que faz a correção da tabela, né? Esse projeto, eu estou com ele aberto aqui, estou vendo que ele vai fazer uma mudança bem significativa na atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física, né? Por exemplo, aqui a tabela atual lá prevê uma isenção até R$ 1.903 e a tabela nova vai dar uma isenção até R$ 2.500. Ou seja, é uma mudança bem significativa, né? Porque parece que desde 1995 não tinha uma atualização da tabela, né? E agora duas observações aqui, né? Primeira observação, né, que a gente tem que colocar aqui, embora seja um ganho, né, essa atualização da tabela, né? Mas você não acha que R$ 2.500 ainda é muito pouco para dar uma isenção? Porque veja, uma pessoa que ganha R$ 2.500, ela paga um aluguel, né? Vamos supor lá de R$ 500, R$ 1.000. É uma pessoa muito pobre, né, quem ganha R$ 2.500, na verdade. Você tornar isento ela é bem-vindo, lógico. Agora, o ponto é, né, a Receita deveria ampliar isso, do meu ponto de vista, para no mínimo ali R$ 4.000, R$ 3.500 de isenção, né? O que você acha disso, né? E complementando essa pergunta ainda, quando eu olho aqui a tabela de imposto de renda, né, que a primeira alíquota é 7,5, depois pula para 15, depois 22,5, depois 27, né? 27,5. Na verdade, devia ter aqui para um prestígio do princípio da capacidade contributiva, uma distribuição melhor dessa tabela, né? Ou seja, mais faixas, né? Aí seria mais justo a tributação no Brasil, né? O que você acha disso? Juliano, né? Juliano. Ô, Juliano, eu concordo 100% contigo, como cidadão. Agora, como Receita, a gente não tem esse poder de mexer nessa tabela, né, de valores ou de faixas, porque essa é uma política de governo, cara. E a Receita já ao longo de muitos anos vem, especialmente as nossas entidades de classe aqui, do sindicato nosso, vem denunciando isso há muitos e muitos anos, de que é preciso uma correção nessa tabela. Só que essa é uma política de governo, nós não temos essa capacidade de mexer nisso. No máximo, a gente pode sugerir, mas é o governo quem decide, sabe? Mas realmente essa tabela precisava mudar há muito tempo e essa alteração nem sei se vai ser muito relevante, né? Porque os valores são baixos mesmo, muito baixos. Agora, como cidadãos, nossa, não tenho dúvida disso, né? Eu concordo 100%. Ok, obrigado. Seu Marcos, Hélio Oi. Camargo de Umuarama, está me ouvindo? Estou ouvindo sim, Hélio. Gostaria de fazer uma pergunta sobre espólio, declaração final de espólio. Lancei lá os valores tributáveis e deu um imposto muito alto. Procurei a legislação para ver, fala lá sobre... não tem aquelas deduções. Gostaria que o senhor explicasse como que é feito esse cálculo. O senhor só me entendeu a pergunta? Eu acho que sim. Como é feito o cálculo do imposto do final de declaração espólio? final de espólio, isso. Olha, E tem os valores tributários, lancei os valores tributários que houve durante um período lá, que ficou do espólio. A hora que você lança isso na declaração final do espólio, ela não faz aquelas deduções. Eu não entendi por que, por exemplo, se eu lanço normal numa declaração, tem faz o 27,5, tal, aquelas deduções. E o espólio não, o espólio é um cálculo diferenciado. Dá 3 vezes mais o valor do imposto. Então, Hélio, essa é uma questão bem técnica mesmo e eu só posso dar um palpite. Agora, eu preciso ver aqui com o pessoal que trabalha nessa área como é que funciona isso. Agora, eu não sei assim, se não tem as deduções. Por que, por exemplo,
o espólio teria um dependente, né? Ele já não faz muito sentido, né? Mas, de qualquer forma, é só um palpite. Eu vou anotar essa questão também e depois eu passo para a Gabriela. Ok, obrigado. Delegado, tem mais umas dúvidas ali no chat também. Ok. Cliente caiu na malha esse ano com possível inconsistência no livro caixa. É possível marcar na receita para apresentar os documentos, pois o volume de documentos é muito grande, para escanear e abrir o processo digital. Olha, é possível. É possível, sim. É difícil senha, então você tem que marcar uma senha bem... Vai ter uma senha com prazo bastante longo, porque a gente está migrando todos os nossos serviços para a internet, e se a gente não evitar, não diminuir as senhas, a gente sabe que o brasileiro é complicado, né? Ele quer que vir na receita e falar com alguém, né? A gente ainda tem que criar essa cultura, então a gente tem bem pouca senha para entrega de documentos, mas é possível trazer aqui sim. Vai ter que brigar no atendimento, lógico, porque o pessoal aqui não vai querer receber uma pilha muito grande de documentos, mas é possível sim. Pode chamar a supervisora, né, pede para ela receber que a gente recebe. Só uma questão de Londrina, né? Marcelino? Vai ter que ver daí com a delegacia, desculpa, eu falei em relação à delegacia de Curitiba, em relação às senhas, a quantidade de senhas. Londrina teria que ver na delegacia de Londrina, como é que eles tratam essa questão das senhas. Cada delegacia, dependendo da quantidade de servidores, né, da sua realidade, trata o atendimento de forma diferente. Tá? Então, em Curitiba, a gente tem muito pouca senha para atendimento presencial. E outra, se eu tenho que guardar o ano que vem, eu já posso abrir o processo para malha. Você pode pedir uma antecipação de malha, mas ainda não está aberta essa agenda. Ela deve abrir lá mais para daqui a 2, 3 meses, ela abre a senha para antecipação de malha, você traz esses documentos, mas isso não quer dizer que você já vai ser atendido, porque as malhas elas funcionam da seguinte forma: Brasília que determina quando que a gente pode trabalhar a malha do ano. Então, por exemplo, 2021 abriu lá no final do ano. Eu não sei bem a data, foi novembro, outubro, novembro. Então, antes disso, a gente não conseguia trabalhar, mesmo que a gente tivesse todos os documentos, o quisesse, mesmo que não tivesse nada para fazer. Mas a gente não podia, porque Brasília não tinha disponibilizado dentro dos arquivos para a gente poder trabalhar. Então, a antecipação não quer dizer que ele já vai ser atendido, é só para que adiante a entrega dos documentos, e quando abrir a possibilidade de trabalhar a malha pela Receita, aí a gente já tem esses documentos e vai poder entrar já numa fila. Ok? Então é importante entender isso aí, não é? Apesar de se chamar antecipação, não vai ser trabalhado imediatamente. Outra questão, a minha dúvida sobre a maquininha de cartão que a pessoa tem no CPF para receber vendas, geralmente por ter empresa. Não sei se eu entendi essa questão tua. Maquininha de cartão que a pessoa tem no CPF. Olha, eu não tenho 100% certeza se eu entendi a questão, mas o fato é que as empresas de cartão de crédito, elas passam as informações para a Receita. Então, estou achando que você quer dizer assim, o CPF vende e passa a venda dela pelo cartão de crédito, é isso? Se tiver algum valor divergente, se ela informa vendas e a operadora de cartão de crédito também informa, fatalmente vai ter uma malha ali, né? E se os valores estiverem divergentes, vai cair na malha. Não sei se é isso aí que você quis dizer, Gilberto. Qual o valor de transação bancária que o banco é obrigado a informar a Receita? Olha, mesmo que eu soubesse, eu não sei se poderia dizer, mas eu não sei. Mas tem um valor, com certeza, porque foi aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Existem alguns parâmetros que mesmo nós aqui da delegacia que trabalhamos com esse assunto, nós não sabemos. Quem trata desses parâmetros é a coordenação em Brasília e eles não nos informam, mas tem um valor, obviamente, né?
Acho que é isso. Ok? Mais alguma questão? Marcos, deixa eu fazer outra pergunta, então, já que o pessoal. A Receita também tem algum trabalho específico ou uma área específica para coordenar ou controlar ou até verificar a situação dos MEIs? Porque Então, hoje tem muito MEI, né? tem. A gente está realmente com essa percepção aí de que é muito fácil, né, abrir um MEI e isso está gerando muita fraude. Por coincidência, esse trabalho é feito pela nossa delegacia aqui de Curitiba. E a gente está, desde o final do ano, estudando esse assunto para fazer aí um trabalho de cruzamento de dados aí para apurar esse tipo de fraude. Por exemplo, o cidadão que abre um MEI no Paraná, mas ele mora no Amazonas. Então, algo está errado, né? Alguma coisa... Claro, o fato disso acontecer não quer dizer que seja uma fraude, mas é um indício que a gente vai ter que estudar aí, né? Entre outras questões, né? Tem outras até mais óbvias que a gente percebeu, né? Mas a gente está trabalhando isso sim e está no nosso planejamento desse ano. Mais alguma questão? Marcos, você falou aí, né, dessa questão da tributação, né, dessas fraudes, né? Muito comum, né, ainda, infelizmente, haver microempresas, empresas de pequeno porte, né, que cria 2, 3, 4 empresas e para fugir, né, da tributação, permanecendo simples. E eu sei que a Receita tá de olho nisso, mas a pergunta que eu faço em relação a esse ponto é o seguinte: o que vocês aí da Receita interpretam como situações mais comuns para haver essa configuração de grupo econômico, por exemplo, quando dentro do Simples, né, o contribuinte cria ou um outro mês, né, ou cria pessoas jurídicas, né, e coloca parentes, por exemplo, né? No meu ponto de vista, eu penso que quando há o pagamento, né, de confusão, né, de pagamentos, né, entre uma pessoa e outra, né, isso é um indício um elemento importante para configurar o grupo econômico. Mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que mais aparece aí e o que mais vocês consideram para efeitos de grupo econômico e para tirar, desconsiderar esse planejamento fraudulento que foi feito, né? Juliana, essa questão é um pouco complicada para eu trazer aqui, especialmente porque quem trata desse assunto, a gente tem uma equipe aqui especializada que só fica analisando esse tipo de questão, né? E essa equipe ela é da superintendência, né? Há alguns anos atrás ela era aqui da nossa delegacia, cada delegacia tinha a sua, né? E a gente tratava isso mais profundamente, mas agora ela está com a superintendência e tem uma equipe que só faz isso. Então, eu não sei assim te trazer exatamente que tipo de questão que eles estão vendo atualmente. Mas eles buscam, inclusive, notícia de jornal, Facebook, redes sociais, essas coisas todas aí para tentar configurar aí esse tipo de problema, né? Mas eu não tenho Entendi. aqui informações detalhadas aqui para te dar, não, infelizmente. Entendi. Inclusive no MEI, né? As pessoas estão criando aí 2, 3 aí, achando que está tudo tranquilo, né? E na verdade tem que estar alerta que tem que tomar muito cuidado em relação a isso, principalmente o contador, que eu acho que também às vezes vai na boa fé ali, acaba fazendo, porque o contribuinte pede para fazer, está pagando, mas ele também pode ter um risco de incluir o contador nessa confusão toda, você não acha? Então, já há algum tempo, né? A gente tá com legislação para que o contador também seja responsabilizado, né? Então, é realmente complicado, importante e todos tomarem cuidado, né? E essa do MEI, como eu falei,
esse ano a gente tem um planejamento já bastante forte, com 2 ações voltadas na nossa delegacia exclusivamente para essas empresas aí que, de alguma forma, são fraudulentas em relação ao MEI, né? É muito fácil abrir o MEI, né? Então, isso está realmente gerando uma quantidade gigantesca de empresas que a gente já está vendo aqui que não são MEI, né? E a gente vai ter uma ação sim esse ano. Ela está um pouco parada agora por conta da mobilização, né? A equipe lá, ela está sem chefe, né? Os chefes entregaram os cargos, né? Nesse começo de mês aí. Mas assim que isso se resolver, bem possível que a gente já comece a atuar nessa área aí. E o contador, realmente, ele está sendo responsabilizado, né? Então, é importante tomarem cuidado. E outra coisa, a multa ali que está prevista na legislação é 75%, podendo chegar ao dobro, que é 150%, né? É isso, né? Exatamente. Quando se configura a fraude, ela chega a 150. Que é sonegação, fraude. E você criar um MEI, para fazer um planejamento de MEI ou simples, com fraude, para sonegar, entra no 150%. Entra no 150. A princípio, a gente a ação vai ser fechar as empresas, né? E aí, num segundo momento, é que a gente vai buscar aí as responsabilizações penais, né? Inclusive, tem responsabilização penal, né? Lógico. E vocês estão ainda fazendo um procedimento para avançar no patrimônio da pessoa física também? Ou seja, se a pessoa cria lá uma empresa individual, coisa parecida, vai no patrimônio da pessoa física ou se fica só na jurídica? A gente não fez nenhuma ação ainda em relação ao MEI, mas acho que existe essa possibilidade, sim, né? Teria que conversar aí com a Procuradoria da Fazenda, né? E ver se tem essa possibilidade. Agora, eu acho assim que para chegar nesse nível vai demorar um pouco, porque é um trabalho que a gente está iniciando agora, são muitas empresas. A primeira ação que a gente vai ter é fechar as empresas. E aí, num segundo momento, é que a gente vai começar a tratar dessa questão das representações fiscais para fins penais, né? A gente ainda não tratou disso, mas existe essa possibilidade, com certeza, né? Ok, deixa eu ver aqui, tem mais uma questão, né? Como declarar o imposto o RPF quando a empresa não entregou a DIRF e não entregou os comprovantes de rendimentos aos empregados? Olha, se a empresa não entregou a DIRF, tudo bem, não é tão complicado, né? O cidadão declara o que ele recebeu. Se ela não sabe o que recebeu, vai ter que fazer a conta na caneta, né? Porque não tem outra forma. O fato é que ela tem que fazer a declaração dela, né? E aí, claro, vai dar uma malha e a Receita vai acionar a empresa para que ela faça a entrega da declaração. Infelizmente, esse é um caso um pouquinho complicado para o cidadão, né? Ele vai ficar nessa malha até que a empresa ou seja intimada e o servidor entenda ali que o problema realmente é da empresa, né? Porque o que acontece quando tem uma malha? Existe uma divergência, né? A empresa declarou X e o cidadão declarou Y, ou não declarou, né? Um dos dois não declarou. Então, qual que está certo? Pode ser que o cidadão declarou um rendimento que ele não teve. A gente não sabe, né? Para a gente ter certeza, a gente vai ter que intimar alguma das partes para ver quem é que está certo nessa conversa. E depois de saber quem está certo, que a gente vai fazer a liberação da malha. Se a gente entender, claro, que o cidadão está correto. Eu já vi um caso assim, mais ou menos como esse que você está falando, viu, o Eduardo? A empresa não tinha declarado e o cidadão declarou e caiu numa malha, e aí ele entrou com os documentos aí e foi analisado pelo servidor. Mas, claro, o servidor vai ter que se convencer de qual parte que está certa, né? Porque pode ser empresa, né, de repente. Então, é realmente complicado nesse caso aí. O cidadão vai ter que aguardar até que a gente apure os fatos, né? Ok? Marcos, quando você fala, voltando ao MEI, tá? Quando você fala que há um estudo da Receita, e aí você fala ainda também que
Então, os contadores podem ser penalizados na situação do MEI, dessas fraudes, ou sei lá o que acontece com os MEIs. Mas, assim, tem muitos municípios, ou até aqui onde eu estou, Londrina, esse MEI é feito direto pela prefeitura ou órgão, às vezes nem passa pelo contador, o camarada vai lá, tira o CNPJ, tira a inscrição do MEI, e lá ele continua, sabe? Então, assim, até tema de sugestão, não sei o que os outros colegas contadores pensam, mas tinha que fazer um trabalho aí para que esses MEIs também se preocupassem com essa situação, né? Porque tem alguns MEIs que é feito no escritório, mas tem muitos municípios que os MEIs é feito dentro lá ou da prefeitura ou um órgão diferente, e nessa época do imposto de renda, o camarada vem aqui com aquisições disso ou daquilo, mas eu só tenho um MEI. Né? Então, acho que se a Receita fizesse um trabalho também de divulgar para que eles ficassem preocupados, que de repente é fácil, vamos penalizar o contador, mas o contador, coitado, nessa situação, ele não tem como saber e agir o que está acontecendo. O que o senhor acha? Então, é bem pertinente isso aí, eu até estava até pensando nisso enquanto eu falava de outro assunto aqui, mas o MEI, o próprio cidadão abre em geral, né? E quando se trata de fraude, eu particularmente acredito que em geral é o cidadão, né? Eu não tenho um contador envolvido, porque eu acho que não são fraudes tão grandes assim, e imagino que o contador, claro, profissional, não vai querer se arriscar nesse sentido aí, né? De abrir um MEI fraudulento. Bom dia. Só uma dúvida. O MEI é obrigado a fazer declaração de imposto de renda? De IPF? E RPF? A pessoa física ela tem que fazer declaração, né? Se ela recebe algum numerário, ela tem que declarar, independente de onde que vem esse valor, né? Mas eu tenho visto cliente que fala assim, eu já fiz a declaração do CNPJ, né? Aquela declaração lá que faz do MEI todo ano. E aí ele acha que ele não precisa fazer declaração de imposto de renda da pessoa física, porque ele é pessoa física. Mas a gente fala, mas seu rendimento vem do MEI. Então, se você for fazer um encontro aí CPF, BSMEI, você vai ver aí que vai ter uma cacetada de pessoa física que tem MEI e não faz a declaração da IPF. Então, Cosme, é mais uma questão aí para a gente apurar aqui. Mas o fato é que você tem razão, né? O MEI é uma empresa, em tese, né? É uma empresa simplificada, mas ela é uma empresa. Ela tem um numerário lá que ela recebe, né, do trabalho dela, mas a pessoa física também, né? Ela recebe alguma coisa. Então, a gente não tratou ainda desse assunto, mas é algo para colocar na agenda aqui, viu? Eu acho que a Receita Federal ela deveria dar algum benefício, algum subsídio aos contadores que, paralelamente, poderia fazer o mesmo papel. Então, um compromisso de ética com a Receita Federal, onde que, junto com o Conselho Federal de Contabilidade, onde ele se compromete, fala, a Receita Federal vai fazer o seguinte, o governo vai dar um subsídio para o contador, vai dar um desconto de acordo com as normas. Hoje em dia não acontece isso. Cosme, tem alguém que o microfone é aberto aqui e eu não consegui ouvir direito. Você falou, estava falando do subsídio, mas daí eu não consegui te ouvir o resto que você falou. Pode repetir, por favor? Assim, hoje, eu acho que é o seguinte, quem prepara a contabilidade para a Receita Federal são os contadores. Então, o que acontece é que hoje a Receita Federal poderia estar, ou os políticos poderiam fazer uma lei onde que o contador poderia estar, assim, enfatizar mais o código de ética dele, onde que a Receita, o governo fala assim, olha, contador, você vai ter subsídio disso, você vai ter desconto disso, você vai ter esse apoio, tudo, de forma que você tem que ter o compromisso de não ser conivente com o CNPJ, com o empresário que quer fazer as coisas erradas. Então, a partir do momento que a Receita Federal, o governo fala assim, meu parceiro são os contadores, vamos lá dar um subsídio para eles. Poxa, tiraram o contador hoje, paga 2 CNPJ, o contador hoje paga nós trabalhamos para a Receita, quer dizer, praticamente, você me desculpe com todo respeito, de graça, todos os contadores trabalham de graça. E hoje, o que tem de obrigações acessórias, e se o contador não manda as obrigações acessórias, o cara leva uma multa que ele tem que pagar. Então,
o proprietário do CNPJ não manda as informações e hoje, que nem o rapaz falou aí, qualquer um abre o CNPJ. Você vai tirar a carta de motorista, você tem que ir lá ficar 30 dias. Pô, então, vai tirar o CNPJ? Então, meu amigo, vai sentar lá e vai falar assim, ó, essa vai ser a sua obrigação, você vai ter que ter um livro caixa, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. E não tem, é dado assim a zóio. Abriu o CNPJ, dado a zóio. Então, nós temos... Primeiro, a Receita Federal tem que olhar para o contador como seu maior parceiro. Segundo, a Receita Federal tem que pegar os políticos e falar assim, ó, faça uma lei que o cara, ao abrir o CNPJ, ele tem que fazer um cursinho de, no mínimo, 2 horas para saber como que ele vai conduzir o CNPJ dele com a orientação do contador dele. Então, Cosme, essa questão aí, vamos por partes aí, né? Essa questão que você falou ali de incentivos, eu acho que esses incentivos, essa é cultural do nosso país, né? Em geral, o nosso país ele não premia as pessoas, ele pune. É como você, por exemplo, dizer fazer aqui uma comparação meio radical, assim, mas é como você dizer assim, o cara que andar a menos de 60 por hora e não furar nenhum sinal, vai ganhar um desconto no PVA dele. Na verdade, nossa cultura é o inverso, né? Acho que, até porque é difícil, né? Você premiar assim, todo mundo faz certo, então vamos premiar todo mundo. Eu acho que assim, o certo a gente tem que fazer, né? A gente não pode fazer o errado, e se fizer o errado, a gente tem que ser punido, né? Acho que é mais nessa questão aí. Além disso, né, essa é uma política de governo, né? Não é exatamente uma política da Receita. E essa outra questão que você falou da lei, né? De fazer o curso e tal. Olha, eu acho que os próprios sindicatos, né? As entidades de classe dos contabilistas, dos contadores, pode fazer um movimento nesse sentido, né? Que vocês são, nessa questão, talvez até mais forte do que nós, né? Porque vocês são muitos, né? E no país todo, e a Receita, na verdade, trata de tributos, e o CNPJ é só uma consequência, né? Uma partezinha ali, né? Então, talvez seja até mais fácil aí para as entidades de vocês aí fazer um movimento nesse sentido aí. E por fim, né? A gente entende que a situação de vocês é complicada, é difícil, e é preciso que a Receita tenha um pouco de parceria, né? E acho que é o que a gente consegue fazer aqui no âmbito local, né? Porque, em geral, essas políticas são de Brasília, né? Mas o que a gente consegue fazer no âmbito local é vir aqui, como eu estou fazendo agora, ouvir vocês, apanhar um pouco, né? E tentar, de alguma forma, solucionar as questões que nós conseguimos aqui no âmbito local, né? Mas são pontos realmente complexos aí para se tratar. Só para tocar nesse ponto que o colega colocou aí, a FECOPAR apresentou uma minuta de um projeto de lei que está lá com Brasília, para começar a virar projeto de lei, porque está uma minuta ainda sendo discutida lá com um deputado, que muda o Decreto-Lei 9.295, de 46, que cria, né, o Conselho Federal de Contabilidade e define as atribuições do contador. E lá nesse projeto de lei, nós estamos mudando, então, esse decreto-lei, tratando justamente de uma maior atenção e maior necessidade de respeito por parte dos órgãos públicos em relação ao contador, né? Que, na verdade, foi feito aqui o seguinte, foi pego as atribuições, as prerrogativas dos advogados e foi trazido aqui para os contadores. As profissões são muito parecidas, né? Só que o advogado trabalha com a defesa na lei e o contador trabalha com os lançamentos contábeis. Então, é muito parecida a profissão do contador e do advogado. E nesse projeto de lei está previsto uma série de direitos aqui que hoje não são previstos. Por exemplo, desde o atendimento preferencial, né, nos órgãos públicos, né? O advogado, quando chega no tribunal ou na vara, ele tem uma fila própria para ele. Ele não precisa ficar na outra fila que tem lá estagiário, réu, parte, né? Ele tem uma fila para ele. Então, na Receita Federal, na Receita Estadual, na Receita Municipal, tem que ter uma fila própria para esse contador. E uma série de
outros direitos que o contador tem aqui, né? Por exemplo, da impossibilidade de violar o escritório do contador sem nenhum tipo de mandado, né? Já aconteceu isso na Lava Jato, da Receita Federal ingressar no escritório do contador, apreender o computador, levar, né? E sem nenhum tipo de mandado judicial, né? Ferindo todos os direitos. Então, nesse projeto de lei está previsto isso, além de outras coisas. Então, acho que vai virar lei isso, tomara que vire, né? E vamos ver, né? Mas é isso que o colega falou mesmo. Acho que falta mais, me parece mais olhar o contador como um colaborador, né? E não como alguém que está prejudicando. Embora tenha alguns contadores que são bandidos. Assim como tem médico bandido e tem advogado bandido. E esse bandido tem que ser punido, né? Não é isso? Justamente. Na verdade, até um item que você colocou aí, olha, só Jesus na causa. Porque, olha, é uma vergonha quando você se dirige a algumas delegacias que, nossa, você é tratado que parece que nem bandido. Você vai em delegacias que você é tratado como profissional. Você vai em delegacias que, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. O cara fala com você, parece que você é bandido. Parece que se você vai chegar lá, você tem que se humilhar para pedir uma informação que você está querendo resolver o CNPJ do seu cliente. Cara, nós estamos no século XXI. É um absurdo que o contador passa nesse Brasil. Um absurdo. Então, por exemplo, a declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Aí, você, no caso, poderia o contador ter acesso direto. O contador não poderia ter acesso direto no CPF do cara para poder fazer a declaração dele, aquela declaração que você faz lá, que você... como é que fala? Declaração pronta, né? No caso lá. Você só pode fazer se você tiver um certificado digital, uma procuração. Oi, alô. Oi, estamos ouvindo. Vocês falaram, eu não sei se o Cosme já encerrou, mas foram várias questões aí, né? Essa do Juliano, em relação aí às filas, ao atendimento prioritário, né, ao tratamento aí, acho que também engloba um pouco do que o Cosme falou. E eu acho que não é só a questão da forma como a Receita trata, né? Acho que é uma cultura que o país tem que foi evoluindo ao longo do tempo, né? A gente, muitos anos atrás, o servidor público era intocável, né? A gente imagine fazer uma palestra assim para uma classe qualquer ou sair da sua casinha, né? Do seu espaço ali e dar cara para bater, né? E isso está mudando, né? A gente vai evoluindo, vai mudando. E o atendimento prioritário para a Receita seria perfeito. A gente tem uma fila ali só para contador. Por que ele não ia querer ter isso? É óbvio que ia ser uma fila gigantesca, né? Que ia ter um monte de contadores ali. Mas o fato é que a gente nunca teve servidor sobrando assim, para poder fazer uma fila exclusiva. Para nós seria ideal colocar um guichê ali só para atender contribuinte e pronto, né? Mas a gente nunca conseguiu fazer isso. E cada vez mais difícil, menos servidores e tudo mais, né? Em relação ao tratamento que as pessoas dão nas delegacias para os contadores, na nossa própria aqui eu sei que tem problemas. Agora, uma coisa é a instituição Receita, outra é a pessoa, não vou nem dizer servidor, vou dizer pessoa. Tem pessoas que são difíceis mesmo, que têm um trato difícil, e nós somos limitados. Eu tenho servidor aqui do meu atendimento que eu tenho 100% de certeza que ele não serve para ser atendente, que eu tenho que tirar ele do atendimento, colocar ele em outro lugar. Só que se eu tirar ele do atendimento, a gente não vai ter um outro para colocar no lugar dele. E vai fazer falta. Esse cara faz muita falta. Então, infelizmente, é um problema que a gente tem que conviver. Ele vai tratar, não vai tratar alguns contribuintes, vai tratar mal, a gente vai ter ouvidoria, a gente vai ter, não tem jeito. Mas se eu tirar ele dali, o dano é muito pior, porque ele vai sobrecarregar os outros servidores, eles vão ficar estressados, não vão conseguir atender também, porque o ser humano é complicado, a gente sabe disso. Ele não vem para a Receita todo dia, né, com a mesma tranquilidade,
ele tem problemas em casa também, tem problemas no trânsito, vai chegar aqui, vai pegar um contribuinte estressado. Às vezes o primeiro atendimento que ele faz é um contribuinte difícil, e todos sabemos, né, que existem pessoas, como o Juliano falou, né, tem gente boa em todo lugar, e gente ruim em todo lugar. Às vezes pega contribuinte, a gente pega contribuinte aqui, a gente teve um aqui que causou um tumulto aqui algumas semanas atrás, foi até para o Ministério Público. Ele perdeu a senha porque ele estava brigando ali com o atendente. E a senha dele chamou e ele não viu, porque ele estava discutindo com a menina da triagem, de graça. E aí ele foi atendido, depois teve a demanda dele atendida, ainda assim foi para o Ministério Público. Então, uma pessoa dessa só vem para causar tumulto. E, obviamente, ele vai estressar a pessoa ali, e o atendimento seguinte desse atendente não vai ser da mesma forma que ele costuma atender normalmente. Então, não é claro, não é uma justificativa. Eu sei que tem problemas. O fato é que a gente não tem assim, mão de obra suficiente para dizer assim, ó, só vai ficar gente boa ali no CAC. E os que não sabem atender vão ficar em outros lugares. Pô, seria o mundo ideal e a gente gostaria muito de poder fazer isso. Mas, infelizmente, a gente está com muito pouco servidor e a gente tem problemas, não tem jeito. O que eu posso dizer assim, é que, na média, a gente atende bem. Seu Marcos, Só uma questão que eu fiquei sabendo aqui que tem que a Secretaria de Indústria e Comércio de Colombo faz aquele curso ali que foi o Cosme, né, que comentou? Foi. Sobre o CNPJ, né, como abrir uma empresa. Então, ó, Colombo aí se destacando aí do restante aí das cidades aí. Parabéns a Colombo aí. Seu Marcos, só para concluir, parabéns ao senhor pela disponibilizar o tempo, parabéns pela equipe aí que idealizou esse encontro, que é super relevante. Uma coisa, quanto à declaração pré-preenchida, essa declaração pré-preenchida ela só é feita através de certificado digital ou procuração. No caso, quando você vai fazer uma procuração, hoje, por conta da pandemia, que as delegacias não estão tendo atendimento, nós estamos protocolando via cartório, e o cartório cobra uma taxa de R$14. No caso, só acreditaria que se fosse liberado para o contador, para que ele pudesse fazer a declaração pré-preenchida, que seria mais ágil, mais rápido, você acha que em menor tempo vocês teriam, ao invés de aos 48 minutos do segundo tempo o pessoal começar a enviar as declarações, você acha que poderia ser um ganho para vocês aí nesse caso? Cosme, eu não posso te afirmar com 100% de certeza, mas se eu não me engano, a procuração RFB ela pode ser protocolada via DDA, né, de solicitação de abertura lá de dossiê. Então, não precisa ser no cartório, né? Acho que o cartório é só mais uma forma. Tenho quase certeza disso. Então, acho que tem uma forma mais fácil aí, né? Não, via DDA, um dos instrumentos, os melhores instrumentos que a Receita Federal colocou, a Receita Federal está ano-luz na frente, parabéns. Mas em questão da procuração, eu já tive procuração, ficou 15 dias para liberar lá, então não sei como é que é feito isso aí, é feito via robô ou análise, mas se tiver algum amigo aí que já passou por isso, puder comentar, que às vezes a gente protocola algumas coisas lá no DDA e realmente demora um pouco. Mesmo porque a gente sabe que a demanda é muito grande, né? Então, talvez essa demora, não estou querendo desmerecer, mas às vezes já demorei 15 dias para liberar uma procuração. Essa informação é importante, né? Porque, como você falou, né? Se as procurações começarem a demorar muito nesse período aí de entrega de declaração, realmente vai ficar complicado. E a declaração, a procuração RFB, ela é deferida pela superintendência, então eu não tenho como influenciar nesse prazo e nem verificá-lo, mas eu posso comentar isso com a superintendência de que é importante, pelo menos nesse período aí, né, que ela leve seja deferida no menor prazo possível, né. E aí, tem gente que está me dizendo aqui que tem levado 2 a 3 dias, mas claro, né, isso talvez agora leve um pouco mais, um pouco menos, isso varia, né, mas o fato é que nesse período é importante que ela saia o quanto antes, né, vou comentar isso com a superintendência, né? Obrigado aí, Cosmo, pelo alerta aí.
ok? Só lembrando ali que também para fazer a declaração pré-preenchida, para recuperar, não é só com certificado digital, né? Acho que é com aquela senha gov.br, né? Parece, prata e ouro. Né? O Marcos, eu vou só dizer o seguinte, parabenizar você, porque não é fácil a Receita Federal se disponibilizar a vir hoje numa live dessa, se colocar à disposição dos contadores, não é fácil. Eu acho que isso aí é uma mudança de cultura de vocês, estão de parabéns. Tem que intensificar esse canal entre a Receita e os contadores. Eu vejo que, eu sou advogado, mas eu vejo os contadores reclamando muito da falta ainda da melhora desse canal, né? E cada vez mais, quando isso acontece, é a prova de que está mudando uma cultura, né? Você falou aí da cultura, que é difícil, né? O servidor, muitas vezes, trata mal, né? É difícil mudar, concordo, mas é bom saber que vocês estão mudando, né? Então, parabéns para você, boa sorte, tá? E vamos tocando o barco aí. Obrigado. Juliano, obrigado, agradeço as tuas palavras. Realmente não é simples, porque eu sei que as questões que vão vir são difíceis, mas obviamente, né, eu tenho que fazer isso e também sei que sou falho, que possivelmente vai falar alguma coisa que não devia, ou vai deixar vocês sem resposta em alguma questão, porque também sou ser humano, né, obviamente, cheio de problemas, mas a gente tem que realmente fazer essa aproximação. E só um comentário que você falou ali da mudança da cultura, a gente tem tentado com os servidores, a gente tem feito cursos, a gente fez no ano passado um desafio com a PUC, que o objetivo era sensibilizar ali os nossos servidores, mas não é fácil não, porque mudar o ser humano é difícil, né? Mas fico à disposição, de qualquer forma, para a gente fazer outros bate-papos, né? Desde que vocês entendam que também eu vou pisar na bola aí com vocês, né? Porque acho que faz parte do ser humano, mas conversando a gente vai se entendendo. E obrigado aí pelas palavras e, inclusive, pela ajuda aí que você me deu. Ô Marcos, parabéns, é prazeroso, realmente assim, a gente se sente muito feliz e contente de que uma pessoa da sua magnitude, num cargo tão difícil que você não é fácil, disponibilizar esse tempo aí. E quisera nós tivéssemos mais Marcos em todas as delegacias espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu me lembro perfeitamente quando um dos mestres nossos aqui da Vale do Paraíba, Taubaté, estado de São Paulo, Dr. Arthur de Biasi, quando saía alguma coisa nova na Receita Federal, ele, como professor ele disponibilizava o responsável para que convocasse todos os contadores lá no prédio, no salão da Receita Federal, para estar falando, olha, saiu uma nova lei, saiu um novo procedimento, e aquele contato pessoal para chegar para dirimir, realmente, para isso daí diminuiria bem o fluxo de problemas, né, na Receita Federal. Mas, hoje em dia, com o advento das comunicações, né, não existe mais isso. A gente tem que estar procurando um curso, está procurando, lógico, né, tem alguns vídeos muito bons descritivos na Receita Federal. Mas o que você acha que vocês fazem isso daí na sua região ou não? A gente tinha até primeiro, eu agradeço as palavras, né, Cosme? Fico até lisonjeado aí. A Receita está tentando mudar mesmo essa forma de agir, mas, claro, é um pouco pessoal, né? Às vezes pode entrar um outro delegado aqui que tem uma forma diferente de agir, né? Mas o fato é que a Receita, como um todo, está tentando se aproximar cada vez mais aí das instituições, da sociedade. Então, é importante a gente fazer mesmo essas conversas, esses bate-papos. A gente tinha até eu não tenho bem certeza como é que está isso, mas a gente tinha um projeto aqui que se chamava... era alguma coisa do Leão, Notícias do Leão, ou não sei o que do Leão, não sei se vocês já receberam isso. Dicas do Leão, né? Que a gente começou a fazer alguns anos atrás, que partiu aqui de Curitiba, numa reunião que a gente teve com a gente. Lembra disso, né? Dica do Leão. Dica do Leão. Então, a gente mandava, assim, né? Acho que era uma vez por mês, ou sempre que tinha alguma novidade, mandava para
as entidades. E eu não sei como é que está isso daí agora, porque com essa mudança toda aí de estrutura, de regionalização, as coisas mudaram radicalmente aqui na Receita e foi um período bastante difícil. Pode ser que esse tipo de projeto até tenha ficado para trás aí no meio da confusão toda que a gente tem vivido, mas com certeza, assim que a gente melhorar aí a nossa casa, a gente diminuir um pouco o ritmo, a gente começa a conseguir pensar um pouco mais nessas coisas, né? Porque no momento está um pouco tenso aqui, viu? Mas não tenha dúvida que é importante isso sim. E acho que uma das atividades, né? Uma das formas de fazer isso, né? É o que a gente está fazendo aqui, né? É claro que as entidades têm que nos provocar, porque o dia a dia às vezes vai tomando conta da gente e a gente não lembra de fazer isso, né? Mas sempre que me chamarem, eu estou à disposição para a gente conversar, bater papo, assim. Marcos, é Gilson, tudo bem? Gilson, tudo jóia? Prazer em vê-lo aí. Prazer em ver você. Primeiro, agradecer a tua oportunidade de você estar falando com nós aqui, né? Saber que você está passando um grande desafio aí em frente à Receita Federal, que é um momento muito difícil para vocês aí, e para você principalmente, no cargo que você está exercendo, né? Sabemos que você está aí com demanda não é nem do pessoal de baixo, mas da chefia, né? Mas se der certo aí, vai superar isso aí, você tem habilidade para isso, né? Sabe que não depende de você também, depende de Brasília, né? Mas você sempre tem aberto as portas da Receita Federal aí para a FECOPAR, os contadores do Paraná. Então, primeiro agradecer você nessa oportunidade de estar falando com a FECOPAR aí, com todos os contadores do Paraná. Marcos, me diga uma coisa, você tem previsão aí de quanto que será de entregue de imposto de renda aí você tem estimativa do Paraná ou só de Curitiba, região metropolitana? Se você tiver de Curitiba, região metropolitana, o percentual de entrega, se você puder passar, é uma situação. A outra situação lá, eu vi ali que as pessoas podem fazer a restituição pelo Pix, mas ali não indica o Pix. A Receita vai procurar o Pix da pessoa ali, ou como que é? Porque a pessoa, às vezes, tem chave aleatória, tem CPF. Você está sabendo alguma coisa nesse sentido? E a questão do MEI ali, que você falou, assim, é bom saber que o projeto do MEI será feito aqui por Curitiba. Até porque nós recebemos muitas reclamações aí na FECOPAR, da questão do MEI aí, sabe? Depois a gente vai até poder contribuir para vocês na operação, encaminhar alguns casos aí, algumas demandas de alguns contadores que a gente tem recebido na FECOPAR aí, sabe? De algumas localidades onde está extrapolando o limite do comércio da abertura de MEI. Por exemplo, aqui na nossa cidade, aqui em Colombo, aqui, por exemplo, aqui. Em Colombo tem mais MEI aberto do que empresa com alvará efetivo. E tem lugares que tem 4, 5 MEI no mesmo lugar. Mas depois a gente pode passar para você algumas informações aí, tá bom? Mas agradecer a tua oportunidade de você estar falando com nós aí novamente. E eu acho que depois o Paulino deve agradecer você aí, né? Mas a gente acha que você já de casa, você já é um parceiro da FECOPAR aí. Obrigado por estar com nós aí. Imagina, Gilson, eu que agradeço a oportunidade, né? Para nós aqui também é importante estreitar esses laços aí. Bom, a quantidade de declarações, eu tenho a quantidade de declarações, sabe? Em termos de valores, eu preciso verificar onde que eu consigo essa informação. A gente tem, lógico, né? Mas eu não tenho ela aqui. Agora, em quantidade de declarações, eu tenho do Brasil todo. Então, tem do Paraná inteiro, das cidades. Posso ver que de Colombo, por exemplo. Oi? Colombo e Curitiba. Vamos ver Colombo. Em termos de quantidade, né? Colombo, 38.559 declarações, não é nem 560, viu? Os caras são precisos aqui. 38.559. E Curitiba, 635.354. Paraná, 22 milhões, né? Só um comentário para descontrair aí, né? Então dá para o contador ganhar um dinheirinho aí, né, Marcos? É a chance, né? Eu sempre soube disso. Né? Esse é o mês, 2 meses aí que o contador respira, né? Respira, é verdade. A do Pix, primeiro vou falar a minha opinião pessoal, tá? Do Pix. Não é a opinião da Receita, viu? Por favor. Eu não vejo diferença entre receber a restituição através de Pix ou através da conta corrente lá. Qual que é a diferença? Né? Vai cair no dia igual, né? Imagino eu.
E eu suspeitava de que tinha uma opção para você informar o PIX na declaração. Eu tentei abrir aqui para ver, mas para mim ainda não aparece. Eu entreguei duas porque as pessoas tinham conta em cooperativa que a cooperativa não estava habilitada na Receita para receber. Porque tem Pois bancos é. ali que não está apto para receber a instituição, né? Ah, pode ser isso daí, então. É. Faz sentido, hein? Faz sentido. É. Agora, como é que informa isso? Imagino Não, que... eu informei que é Pix e deixou lá. Daí vamos ver se o que vai acontecer. Vamos ver. Daqui um dia a Receita vai dizer alguma coisa. Essa é uma questão até que eu vou questionar aqui, porque vai tirar do CPF? E se não for CPF, for o celular? É, Mas deve ter um meio, né? tem que ter. Ou- Daí eu não sei qual que a Receita vai usar daí. ou Ela usa entra em ela usa aquele cadastro lá do Banco Central do Brasil, lá, que a pessoa tem uns Pix lá, daí pode ser que use por lá. Pode ser, mas eu vou dar uma questionada nisso aí por curiosidade. E a do MEI, na verdade, é a seguinte, a gente trata disso aqui em Curitiba da nossa região, mas, claro, com apoio lá da coordenação em Brasília. Então, tem duas iniciativas que a gente fez aqui em Curitiba, né, que é a nossa delegacia é responsável por todo o cadastro e benefícios especiais do Paraná e Santa Catarina. Então, por isso nós estamos tratando aqui. Então, se vocês tiverem subsídios, lógico, para nós é importante, né? Porque o MEI, agora você falou, enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa, que talvez seja um problema, não sei se envolve o contador no problema ou não, se vai ter algum problema para o contador, mas a gente está percebendo o seguinte, que as empresas elas tendem a ter um problema no futuro, porque elas estão colocando seus funcionários, estão fazendo os seus funcionários abrirem MEI, para não precisar... Então, isso pode ter um problema futuro, né? Porque vai numa fiscalização aí, ou em algum batimento, né? Em algum momento, isso vai ter um problema. A empresa vai ter que, de repente, recolher aí alguma contribuição social que ela não recolheu, porque o contribuinte é funcionário dela, né? Então, não sei, uma hora isso pode dar um problema, viu? Ó, a Beatriz está falando ali que Pix puxa o CPF. Olha lá, no aplicativo indica quando a gente escolhe. Eu não fiz ainda, mas então tá respondido aí. Obrigado, Beatriz. Marcos, Oi. voltando lá no início, lá quando perguntaram a respeito do valor que o banco informa a Receita Federal, partindo do princípio do COAF, a partir de R$50 mil, o banco já é obrigado a informar a movimentação financeira ao COAF. A partir de R$50 mil. Agora, seletivamente, o contribuinte corre o risco, a partir da movimentação de 5 mil, ele pode ser selecionado pela Receita Federal pela movimentação. Agora, ele corre o risco, sim. A movimentação acima de R$50 mil, ele tem que justificar a origem. Aí, é bonitinho, legal, quando o cara tem um informe, outro assunto, né? Quando o cara tem informe de rendimento. Nossa, a gente faz a declaração dele de belezinha. Agora, quando o autônomo, ele passa o ano inteiro tendo o rendimento dele, tendo aquela movimentação estrondosa na conta corrente dele, que nunca sobra dinheiro, chega a 31 de dezembro, o saldo dele está zerado. Porém, ele teve uma movimentação de R$30 mil por mês. Aí ele pede para fazer a declaração de imposto de renda, a gente vai lá naquele lá que a gente coloca todo mês lá o rendimento dele, e ele não recolheu o carnê-leão. O que o senhor poderia falar a respeito disso? Está ferrado, né? Está sujeito a uma fiscalização aí e sofrer um problema, né? Vai cair numa malha, não sei se cai numa malha ou não, como é que seria essa malha aí, sabe? Mas realmente está sujeito a ser fiscalizado aí e pagar alguma multa. Agora, eu tinha entendido aquela pergunta da questão ali do banco, eu acho que eu entendi mal. Eu tinha entendido que era quando é que você tem que declarar, né? É na ficha de bens lá, né? Eu até achei aqui, ó. Se você tem valores acima de R$140 na conta bancária, você tem que declarar, senão você não precisa declarar. Na ficha de bens. Agora, essa parte que você falou lá da informação ao COAF, na verdade, o COAF nem é mais do Ministério da Economia, né? Então, a Receita não tem mais a ver com isso, né?
Então, não afeta a gente aqui, sabe? Então, o COAF vai fazer essa avaliação e vai mandar ali para os órgãos pertinentes para fazer a fiscalização, que pode um deles ser a Receita, né? Marcos, só para Oi. Paulino, a gente já está chegando no finalmente aí. Como o programa da declaração foi liberado com uma semana, né? Normalmente liberado dia 1º de março, foi liberado dia 8, se não me engano. Existe alguma coisa dentro da Receita aí para, de repente, uma dilatação de prazo aí? Ou, por enquanto, estamos tranquilos com 29 de abril? Por enquanto, 29 de abril, e nem conversa sobre isso. Eu acho bastante difícil que esse ano seja prorrogado. Tá certo. Teve realmente aquele problema lá no começo, lá, mas é por conta aí uma das questões seria esse movimento aí dos servidores, né? Que fez com que o sistema atrasasse um pouco. Mas eu não acredito que vai ser prorrogado. Marcos, então aqui, Paulino, representando a FECOPAR, representando os presidentes dos sindicatos, diretoria de sindicatos, diretoria FECOPAR, demais participantes aí, quero agradecer a sua disponibilidade aí da nossa parceria, tá? Muito útil, muito bom para a gente saber o que realmente é a Receita, sabemos da sua dificuldade aí dentro também, e deixa a FECOPAR à disposição. Qualquer projeto da Receita aí, em termos de divulgação, em termos de ajuda, a classe contábil também está aí para colaborar. Certo? As dificuldades são grandes, não só em Curitiba, como em Londrina, como em todas as regiões, né? E a culpa não é do Marcos, é do sistema lá de cima, mas a FECOPAR está à disposição. Tá? Agradeço mais uma vez aí a sua disponibilidade, essa parceria, e pode ter certeza que nós não vamos parar com essa parceria agora não, viu, Marcos? Vamos continuar. Tá? Quero aqui, em nome dos presidentes, em nome da diretoria, dar um ótimo dia, uma ótima semana para vocês aí, e estamos à disposição. Demais, muito obrigado, Marcos. Paulino, eu que agradeço aí a oportunidade de poder conversar com todos, e nesse momento a gente às vezes consegue ver quais são as expectativas, quais são as demandas, o que está pegando mais, o que está pegando menos, é importante para nós também. Então, agradeço aí essa grande oportunidade e, claro, obrigado a todos e bom dia aí. Obrigado, Marcos. Um abraço. Um abraço, senhores. Até mais.